É uma tradição secular que exige cuidados e dedicação. O queijo artesanal de leite cru, produzido e cultuado em Minas, ganhou o mundo. O nosso queijo, tão apreciado e idolatrado... Aí a gente faz com capricho. E agora a gente acabou de adernar ela, aí vai, põe para mamar. Aí depois que acaba de mamar, a gente solta pelo pasto de novo. Fazer queijo artesanal não é só seguir uma receita. É dar continuidade à história, à memória de um povo. É valorizar gente que transforma leite e tempo em arte. Arte que se revela no chamado quarto de queijo, um lugar sagrado na fazenda. Mas tinha um quarto de queijo, então o quarto de queijo era uma dependência da fazenda. E, não sei se vocês viram ali, o quarto de queijo, ele fica debaixo, o antigo ali fica debaixo do quarto, que era do meu pai e minha mãe. E é aqui que tudo acontece. Depois que o leite vem do curral, é a hora mais importante do queijo, que é a hora que a gente vai pôr o coalho misturado ao pingo, que vai transformar o leite em massa. Seu Jorge, o que é esse pingo? Um pingo é um fermento criado no nosso ambiente. No ambiente, é esse líquido aqui, ó. Isso aqui. Ele é criado no ambiente. São bactérias, né, que vão trabalhar e que vão dar característica, né? Nós podemos falar assim, é a alma da coisa. Então, a alma do queijo está aqui. Está aqui. Isso é coletado diariamente, né? Por que o nome pingo? É porque a gente deixa para coletar isso sempre à noite. E quando se a pessoa vier ao quarto de queijo mais tarde da noite, ele vai perceber, naquele silêncio, vai perceber as gotas como se fosse uma vela de filtro quando está suja. De vez em quando você vai escutar pingo, pingo, pingo. Então esse nome vem lá do nosso antepassado. E aí, por isso que as bancas de queijo, elas têm essa inclinação, né? Os queijos ficam aí... Uma pequena inclinação. E esse pingo cai por causa disso. Exatamente. E isso pode ser até colhido e guardado em geladeira, né? Para conserva bem, né? Mas normalmente a pessoa guarda lá de um resguardo, que se por um acaso der um desequilíbrio no pingo do outro dia, ele tem segurança de um pingo de boa qualidade guardado. Isso aqui é o mais importante do queijo, então? Isso aqui é o equilíbrio, é o diferencial, é o que dá gosto, o que dá qualidade, dá textura, sabor. As bactérias, cada uma, elas encarregam de ter um trabalho, né? E aí cada uma trabalha para buscar uma identidade para o nosso queijo. Então vamos deixar elas trabalharem, né? Exatamente. 40 minutos depois, a massa já tomou forma. Antes de seguir os próximos passos, um ritual para uma boa produção. Primeiro corte, a gente corta em cruz, né? Pedindo a Deus a bênção, né? Nesse nosso trabalho. Acima de tudo, está a fé, né? E é um ritual, né, que a gente traz lá do nosso antepassado e que a gente faz e com certeza a gente vai passando para a próxima geração, como eu estou passando para o meu filho. A massa então é cortada, dessorada e vai para as formas. Depois vem a espremedura. O nosso queijo, ele é um pouco diferente de outros queijos. Ele tem uma propriedade de... A nossa massa, ela desfora com mais facilidade, então não é aquela espremedura abusiva, né? E meu avô falava, o queijo, a gente brincando, menino, eu lembro como se fosse hoje ele falando que a gente ficava apertando o queijo, ele falava, não é apertar, é fazer carinho, é com calma, é com carinho, com amor, senão não fica bom. Porque é feito, não é industrializado, é feito com as próprias mãos, é uma história, né? Estamos quase terminando o processo. Agora é fazer a salga e deixar maturar nas tábuas de madeira.
Seu Jorge é um apaixonado por esse modo de fazer. Uma parte do casarão da fazenda é dedicada a um museu. Ele selecionou todas as peças aqui. Formas de madeira, bancas e tudo que envolve o processo de produção do queijo Minas artesanal. E a luta pelo reconhecimento dessa história vem de muito tempo. Em 2001, ele começou a elaborar um dossiê retratando como o queijo artesanal era feito nas fazendas mineiras. E quando a notícia de que o reconhecimento do modo de fazer o queijo tinha virado patrimônio cultural e imaterial pela Unesco veio, ele relembrou um sentimento muito marcante. Mas eu recebi a notícia com a mesma emoção de quando eu tinha 14 anos, assistindo a Copa do Mundo de 70, Brasil e Itália. Uma emoção que aquela Copa contaminou todo brasileiro. E essa emoção ficou plantada em mim e eu fui revivê-la com esse título que Patrimônio da Humanidade. Fantástico. Eu senti, no momento que eu tive a notícia, né, eu lembrei muito de um gol do Brasil, que o Gerson fez um lançamento de um lado para o outro do campo, e aí o Jairzinho fez um golaço. Foi dessa forma que eu recebi esse título da Humanidade. Então foi um golaço do nosso patrimônio também. Golaço da Unesco. A história do queijo Minas vem dos tempos da descoberta do ouro, no fim do século XVII e início do século XVIII. Os portugueses que vieram para cá em busca das riquezas da região adaptaram uma antiga receita de lá, a do queijo coalho produzido a partir de leite fresco na Serra da Estrela. O leite foi uma das primeiras mudanças necessárias nesse processo de produção do queijo aqui em território mineiro. Isso porque o queijo da Serra da Estrela, o originário, é feito com leite cru de ovelha. E sem as ovelhas de chifres retorcidos, aqui no Brasil, os portugueses começaram a usar o leite de vaca. Enquanto o queijo, o típico de Minas, encanta com sua textura macia e o sabor suave, o queijo da Serra da Estrela, lá de Portugal, é conhecido pela casca amarelada e o interior cremoso, que derrete na boca. Entre as semelhanças e as diferenças, os dois representam a riqueza e a diversidade da gastronomia, que conquista paladares ao redor do mundo. Mas, se tiver que escolher, não vamos negar que o resultado dessa influência portuguesa saiu melhor que a encomenda. Gente, entra aqui, entra aqui. Olha, o paraíso dos mineiros. Hoje no estado de Minas Gerais a gente tem 10 regiões produtoras do queijo Minas artesanal. Além do cerro, marque no seu mapa os pontos onde estão esses tesouros gastronômicos de Minas. Araxá, Campo das Vertentes, Serra da Canastra, o Cerrado, Diamantina, Entre Serras, da Piedade, Alcaraça, Serra do Salitre, Serras de Ibitipoca e o Triângulo Mineiro. Quando a gente fala da questão do relevo, do clima, da pastagem, influencia, diretamente a alimentação do rebanho, correto? Isso influencia diretamente aí a qualidade desse leite, dessa matéria-prima primária aí que a gente tem na produção do queijo Minas artesanal. Então, consequentemente, aliado ao modo de fazer tradicional, é que dá o famoso terroir, que dá essa característica específica do queijo Minas artesanal nosso. E essa palavrinha, com jeito mais chique, o terroir, vem do francês. E nesses casos, é como se fosse a personalidade do lugar. Cada elemento contribui para o resultado final, como se fosse um conjunto de ingredientes que dá sabor a uma receita. A gente entende que o queijo, além desse processo cultural muito importante, ele influencia principalmente na questão econômica e social ali de uma comunidade, de um território.